Vai participar de uma entrevista de emprego para uma vaga de vendedor? Então segue essas 5 dicas que eu tenho certeza que elas vão te ajudar a conseguir essa vaga. Fala, meu amigo vendedor e minha amiga vendedora. Meu nome é Rodrigo Marques e nesse canal você aprende sobre vendas de uma forma descomplicada. E hoje eu quero te ajudar a entender o que você precisa fazer para conseguir uma vaga como vendedor. Então bora lá, sem enrolação, dica número 1. Entenda que você está se vendendo. Assim como quando você está trabalhando como vendedor, você precisa conhecer o seu produto e o seu público, o seu potencial cliente, aqui você precisa se conhecer e conhecer a empresa que está buscando um novo vendedor. Porque é basicamente a mesma lógica da venda de um produto ou um serviço, só que na verdade agora você tem que usar as suas habilidades como vendedor para vender você para aquela empresa. Então eu vejo muita gente errando aqui. Não conhece os próprios pontos fortes, como pode contribuir para a empresa. Você precisa se conhecer, afinal você é o produto nessa situação. E a empresa? A empresa é o seu cliente, então você precisa entender a necessidade dela, o que ela está buscando, para mostrar que dá match, que tem fit, né? Que você é o vendedor que resolve o problema que ela tem naquele momento. E tem um ponto aqui que merece muita atenção, porque a maior parte, não só dos vendedores, mas de qualquer tipo de pessoa que está buscando emprego, erra. E se você acertar nesse ponto, você já vai estar na frente da maior parte das pessoas. Vamos lá. Eu falei que você precisa conhecer você e a empresa. Cara, nessa parte de conhecer a empresa, sendo bem direto com você, a maior parte das pessoas caga e anda. E o que você precisa fazer para conhecer a empresa? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas no mínimo, entra no LinkedIn dela, no site dela, no Instagram dela, entende o que ela realmente faz. Quem são os concorrentes dela, quais são os produtos e serviços. Se ela tiver lá no site missão, visão e valores, você já vai saber o que aquela empresa quer da vida, né? Onde ela quer chegar, o que ela se propõe a fazer, quais são os seus valores. Eu tenho certeza que se você souber de tudo isso sobre a empresa, você já vai estar na frente da maior parte dos seus concorrentes. Então estude sobre a empresa para que você esteja preparado para demonstrar para o recrutador ou a pessoa que vai te entrevistar que você de fato estudou sobre aquela empresa. Então bora lá para a dica número 2. Saiba explicar o seu currículo. O que você precisa saber explicar exatamente do seu currículo? Vamos lá, tem 3 pontos aqui que precisam de muita atenção. Primeiro deles, lacunas. Mas que lacunas são essas? Vamos lá, imagina que você trabalhou, por exemplo, até dezembro de 2022 e a sua próxima experiência no currículo ela começou em janeiro de 2024. Caramba, é óbvio que vai passar pela cabeça da pessoa que está te entrevistando. O que essa pessoa fez de dezembro de 2022 até janeiro de 2024? Então você precisa saber explicar essa lacuna. Esteja preparado para esse tipo de pergunta. Segundo ponto muito importante, saiba explicar as saídas. De cada empresa que você saiu por algum motivo. Ou você foi demitido ou você pediu demissão. Então saiba explicar isso de todas as suas experiências, porque você não sabe sobre qual experiência que o recrutador vai perguntar sobre a sua saída. E é bom que você saiba responder. E aqui tem um ponto muito importante que muita gente erra e já é desclassificada justamente nessa etapa. Não fale mal do seu empregador anterior. Ninguém quer contratar uma pessoa que sabe que vai correr o risco dela sair falando mal por aí. Então, por mais que você tenha tido uma experiência insatisfatória em algum emprego anterior, você não precisa sair falando mal dessa empresa, muito menos em uma entrevista de emprego. Porque se você faz isso na entrevista de emprego, você já está passando uma péssima imagem para o recrutador e você definitivamente não vai ser contratado. Toda a história ela pode ser contada sob um ponto de vista que você não precisa agredir ninguém. Então você não precisa necessariamente, por mais que você tenha tido uma experiência ruim e realmente a empresa te sacaneou, por exemplo, você não precisa contar isso com todas as letras. Então pega aquela história de como você saiu da empresa e pensa antes como você pode passar ela de uma forma mais amena, para que você não chegue nessa entrevista e seja visto como alguém que fala mal dos seus empregadores anteriores. Bom, e o terceiro ponto que você tem que se atentar aqui para explicar sobre as suas experiências são passagens curtas. Por exemplo, se você ficou em uma empresa de janeiro de 2023 até março de 2023, caramba, janeiro, fevereiro e março, por que só 3 meses? Certamente o recrutador vai querer saber
por que você teve uma passagem tão curta em uma empresa. Porque geralmente as empresas estão buscando contratar uma pessoa que vai ficar com ela no longo prazo, né? No médio e longo prazo. Ninguém quer contratar alguém que vai ficar 3, 6 meses ou um ano. Eu acredito que um ano seja o mínimo do mínimo, né? Porque contratar e treinar dá muito trabalho. Então as pessoas esperam contratar alguém que vai ficar no mínimo, um ano ali com ela. Então se você teve passagens curtas em algumas empresas, já se prepara antes para explicar isso de uma forma que o recrutador não entenda que você é a pessoa que vai ficar ali por 2, 3 meses e depois vai largar ele na mão. Então vamos lá para a dica número 3. Se prepare para os discursos padrões. O que são os discursos padrões? Provavelmente vão te pedir para resumir a sua história até o momento atual, vão perguntar por que você deveria ser contratado e vão pedir para você falar sobre os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Esses 3 discursos aqui sempre têm entrevista, então você precisa se preparar para eles. Então vamos lá, dica para cada um deles. Para resumir a sua história, é bom que você já tenha ensaiado a sua história do ponto de vista daquela vaga, ou seja, tem que ser a tua história voltada para aquela vaga. Se está buscando uma vaga de vendedor, pouco importa a tua experiência como ajudante de mecânico, a não ser que você esteja concorrendo a uma vaga para vender peça de veículo, por exemplo, né? Mas se não for o caso, tire essa experiência do resumo da sua história, mas o ideal é pense na tua história antes da entrevista, não deixa para improvisar e falar na hora o que vier à mente. O segundo discurso que você provavelmente vai ter que fazer é responder a pergunta: por que você deveria ser contratado? Já se prepara antecipadamente também. Essa é a hora de você fazer como se fosse o pitch de vendas de um produto, só que você vai fazer o pitch de vendas de você como vendedor. Então é hora de você falar por que você é o melhor vendedor possível para preencher aquela vaga. Planeje isso antecipadamente e não tenha um discurso que vai levar mais de 1 minuto. Isso aqui é sucinto, tem que ser direto ao ponto. O recrutador tem que ver que você tem clareza do porquê você deveria ser contratado. E o terceiro discurso que você tem que se preparar é sobre os seus pontos fortes ou pontos fracos. Provavelmente vão te perguntar: cara, fala pra mim quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos. E aqui é o seguinte, o que o recrutador quer saber na verdade? O recrutador quer saber se você se conhece. Então o que você precisa fazer? Antecipadamente, obviamente, você já vai listar o que você considera que são os seus pontos fortes. Cara, eu tenho uma dicção muito boa, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, então eu tô sempre estudando nos finais de semana para me aprimorar, eu não deixo para estudar só o que me ensinam durante a semana na faculdade, ou seja lá onde for. Eu sou uma pessoa que lida muito bem com qualquer tipo de gente, então você fala com convicção aquilo que você realmente é bom e que é relevante para uma vaga de vendas. Agora, e os pontos fracos? Essa é a parte que a maior parte das pessoas tem dificuldade. Por quê? Primeiro, porque ninguém quer assumir os seus pontos fracos, né? Segundo, que a maior parte das pessoas não pensa nos próprios pontos fracos. Isso é importante pra caramba, não só pro vendedor, não só para você se preparar para uma entrevista de emprego, mas para tudo na vida. Se você reconhece quais são os seus pontos fracos, você sabe o que você precisa melhorar. Mas qual que é o importante aqui? O que o recrutador quer saber sobre os seus pontos fracos, além de saber se você os conhece? É saber se você está fazendo por onde para melhorar nesses pontos. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito perfeccionista, eu sei que é muito clichê, a maioria das pessoas na hora de responder quais são seus pontos fracos, eu sou muito perfeccionista, porque perfeccionismo parece que é aquela qualidade disfarçada de defeito. Mas enfim, bora lá. Imagina que seu defeito é ser muito perfeccionista. O que você está fazendo para deixar de ser perfeccionista? Ou então você é uma pessoa que tem muita dificuldade em seguir uma rotina, em ser disciplinado. E aí você mostra o que você está fazendo para seguir uma rotina e ser uma pessoa mais disciplinada. Que eu passei a usar o Google Agenda, ou que eu baixei um aplicativo onde eu consigo controlar as minhas tarefas e ele é gamificado, então isso me incentiva a ser uma pessoa mais disciplinada. Enfim, o ponto aqui é, pegue os seus pontos fracos de verdade, e já aproveita, se você nunca tomou nenhuma medida para que esses pontos fracos sejam sanados, essa é a hora de você pensar o que você vai de fato fazer para melhorar os teus pontos fracos e já aproveita e deixa isso pronto na ponta da língua para você falar em uma possível entrevista. Então vamos lá, presta muita atenção nessa dica agora, porque você não vai encontrar ela em quase lugar nenhum. Ela é sobre comunicação e, como você bem sabe, o vendedor precisa ser um excelente comunicador, que é você está comunicando algo o tempo inteiro, mesmo sem falar nada, sem escrever nada, sem digitar nada. Caramba, Rodrigo, como assim? Sem falar nada eu comunico alguma coisa? Sim.
pela forma de se vestir, por exemplo. Se você aparece em uma entrevista de emprego de terno e gravata, ou se você aparece em uma entrevista de emprego de boné e regata, você não acha que isso passa uma mensagem? Claro que passa. Se você aparece de terno e gravata, você provavelmente quer falar que você é uma pessoa muito séria, mas sem falar nada. Agora, se você aparece de regata e boné, você pode estar passando a mensagem de que você é uma pessoa mais descontraída, mas você não tem muito controle sobre o que a outra pessoa vai absorver da sua mensagem. Então presta muita atenção, porque regata e boné pode também passar a impressão de que você não está nem aí para aquela entrevista, que você não deu a devida importância e por isso você nem colocou uma roupa minimamente aceitável. Mas enfim, na dúvida, nem terno e gravata, nem regata e boné. Definitivamente nunca regata e boné numa entrevista de emprego. Usa pelo menos uma camiseta básica e tá tudo certo. Bom, mas não é só a forma de se vestir que comunica alguma coisa. Por exemplo, se você chega atrasado na entrevista de emprego, você já está demonstrando para o seu entrevistador, para o seu recrutador, que você não está levando aquilo muito a sério. O ambiente onde você vai fazer essa entrevista, se você está dentro de um quarto, dentro de uma sala, na sua casa em um lugar sem barulho no fundo, sem nenhuma bagunça no fundo também, isso já demonstra que você se preocupou em conseguir um ambiente adequado para aquela entrevista. Isso vai passar a seguinte mensagem: eu estou dando importância para essa entrevista aqui, isso é importante para mim, eu estou levando isso a sério. Agora, se você faz a entrevista na rua, no carro, dentro de uma lanchonete, você definitivamente vai precisar se explicar muito no início dessa entrevista, porque só de te ver em um ambiente como esse, sem o mínimo de preparo, atenção e cuidado, você já vai estar passando uma mensagem extremamente negativa sobre você e como você está encarando aquela entrevista. Então, presta muita atenção, mesmo sem falar nada, o que você veste e como você lida com a entrevista, como você se prepara para a entrevista, já comunica alguma coisa para a pessoa que está te entrevistando. E agora vamos para uma dica aqui, que é geralmente uma bola quicando que os recrutadores dão e a maior parte das pessoas não sabe aproveitar. Geralmente no final das entrevistas, o recrutador dá a chance de você fazer perguntas. Você tem alguma dúvida sobre a vaga? Você quer fazer alguma pergunta sobre a empresa? Isso é uma oportunidade de ouro. Então a dica número 5 é: faça perguntas sobre a empresa e sobre a vaga. Por quê? Porque isso vai demonstrar interesse, isso vai mostrar que você realmente está interessado sobre aquela empresa. Então, lembra que eu falei para você se preparar antes e ir lá no Instagram, no LinkedIn e etc. da empresa para você conhecer sobre ela? Já aproveita esse momento e faz algumas anotações de algumas dúvidas que você pode ter sobre aquela empresa, porque na hora da entrevista isso vai ser muito bem visto. Imagina o recrutador recebendo algumas perguntas, né? Por exemplo, eu vi aqui que vocês fazem o serviço X, mas eu fiquei em dúvida exatamente sobre qual é o público que vocês querem alcançar. Você consegue esclarecer isso para mim? Caramba, olha que legal isso, né? A pessoa nem tá trabalhando aqui com a gente e já quer saber melhor sobre quem é o nosso público-alvo. Então, prepara algumas perguntas sobre a empresa e também sobre a vaga. Se ficou qualquer dúvida, essa hora de você esclarecer, porque o objetivo de uma entrevista de emprego é saber tanto se você é o ideal para a empresa e se a empresa é a ideal para você. Eu tenho certeza que só pela descrição de uma vaga você não consegue ter noção de como é o dia a dia naquela empresa. Então aproveita esse momento da entrevista, esse finalzinho que geralmente é aberto um espaço para perguntas. Importante, se não abrirem espaço para perguntas, você levanta a sua mão e pede para perguntar, porque aí você vai saber se aquela vaga é para você e aproveita para demonstrar interesse. Mas vamos lá, presta atenção no seguinte: imagina que você conseguiu essa vaga. Você agora vai ser o vendedor dessa nova empresa. O que todo vendedor tem que fazer para o resto da vida? Se aprimorar. Estudar. Estar sempre lapidando as suas habilidades. Então, se você é vendedor, está no início da carreira e nunca estudou nada sobre vendas, o meu canal tem dicas que vão te ajudar e eu também tenho um curso para vendedores que estão no início da carreira e eu recomendo fortemente que você faça. O curso ele é direto ao ponto, sem enrolação, só com o que realmente importa para te ajudar a bater meta todos os meses. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Clica lá e conhece. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar a iniciar muito bem no seu novo emprego. Eu espero ter te ajudado e desejo a você boas vendas.